possibilitar que quem esteja com o celular consiga ver melhor. Então, bom dia a todos e todas e todos. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Olha que eu começar a apresentar de fato, eu não consigo enxergar o chat, então se tiver algum comentário a fazer, me façam, por favor, no microfone, tá certo? Então, espero que vocês estejam bem. Eu vou aqui botar... acho que assim é melhor, deixa eu ver. Isso, ótimo. Bem, gente, então, espero que vocês estejam bem. O texto que nós vamos ler hoje não é um artigo, é um capítulo de livro. É um capítulo desse livro aqui, né, que foi organizado pelo César Barreira. E esse livro, na verdade, ele é resultado de um encontro da SBS, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia. Talvez alguns de vocês já tenham participado nessa curta trajetória de vocês aqui na universidade, em alguma SBS. Teve uma recente, o ano passado, né, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia. Esse livro é resultado de uma SBS do início lá dos anos 2000. Esse livro foi publicado em 2003, né? E daí, enfim, na segunda parte desse livro, você tem algumas considerações interessantes. Na verdade, o livro todo, né? Mas eu escolhi um capítulo da segunda parte do livro, porque o livro, na verdade, ele está dividido em Memória dos Discursos, que, na verdade, são conferências feitas por sociólogos ou ex-presidentes da SBS. Então, por exemplo, começa com algumas conferências do Florestan Fernandes, do Fernando Azevedo, Gabriel Con, Vilma Figueiredo, Elisa Reis, né? O próprio César Barreira, que era o atual presidente naquele congresso, né? Esse era o 10º congresso, na verdade, né? Alberto Martinelli. Daí, na segunda parte do livro, você tem alguns autores, né, também tão significativos, como Ottaviani, a Eleiette Safiotti, do qual eu sou muito fã, né? O Zé Vicente Tavares dos Santos, a gente já leu um texto dele, e tem um texto do Roberto Briceno Leon, que é um venezuelano, um cientista social venezuelano, que eu gosto muito dele. Ele tem análises interessantes. A área dele no campo da sociologia é mais no campo da saúde, mas esse texto ele vai fazer, enfim, uma abordagem sobre a sociologia e a realidade sociológica da América Latina. E é um texto que eu gosto muito, é um texto que me parece muito atual. Vocês já devem ter percebido que eu não trago os textos numa cronologia de tempo, de quando foram publicados. Por exemplo, o texto da semana passada, a gente pegou uma versão de 2014, publicada no Brasil, mas é um texto que foi escrito e publicado pela primeira vez nos anos 60, em 65. Mas o que eu estou trabalhando aqui com vocês é uma sequência de temáticas. Então, se vocês prestarem bem atenção nisso, e a gente pegar o programa aqui para dar uma olhada, esse módulo 1, a gente começou com o texto do Costilla, trazendo o que tinha de novidade na concepção dele, na abordagem sociológica, né? A gente trouxe depois em seguida um texto do Stavenhag, focando mais no contexto social, mostrando quais são as 7 teses equivocadas que tem sobre a América Latina. E no texto de hoje, nós vamos ter o Roberto Briceno Leon falando um pouco da realidade e um pouco da sociologia, né? E a gente vai fechar esse módulo com um texto que eu acho assim, um dos textos mais brilhantes do Florestan Fernandes. É um dos textos mais críticos dele, que na verdade é uma conferência que ele, né, deu nos Estados Unidos na época da ditadura, quando ele foi exilado, que faz uma análise da América Latina, isso também lá nos anos 60. Quando você pega o texto, é parecido com aquilo que eu falei sobre o Stavenhag. O texto parece que foi escrito ontem, né? Evidentemente que ele está contextualizado, mas ele tem muita atualidade. Que muitas vezes é um contexto, gente, que me assusta muito, né? Toda vez que eu pego essa disciplina para reorganizar, assim como eu faço também com relação à disciplina de sociologia brasileira, é que eu tenho oferecido menos essa disciplina de sociologia brasileira do que a latino-americana. Mas toda vez que eu pego essas duas disciplinas, eu vou atualizar elas. E o que eu percebo é que esses textos, a maior parte dos textos que eu uso, mesmo os mais antigos, eles estão muito atuais ainda, não é? Nem todos os textos eu acabo deixando, eu acabo renovando, porque daí eu vou também fazendo as minhas leituras, vou atualizando. Fechar aqui um pouco a janela, porque está tendo alguém fazendo reforma no prédio hoje.
E daí eu acabo aproveitando também essas novas leituras. Eu tenho feito um esforço muito grande em atualizar a minha formação com relação às sociólogas latino-americanas. Então, por exemplo, nesse programa de vocês, é a primeira vez que nós vamos ler a Flores Flores, né? Que foi uma autora que eu conheci recentemente, há uns 2 anos, e eu tive a oportunidade de estudar ela, e agora, né, me sinto mais à vontade para oferecer ela para vocês aqui. A gente já tem a professora, como que é o nome dela, gente? Ela faleceu recentemente, a professora, é, deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui. Agora eu não vou lembrar, mas ela tá também aqui na nossa abordagem, né, que é daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, né? Mas, enfim, a gente tem alguns nomes, e daí é um pouco o esforço meu de atualizar essa perspectiva mais do olhar, né, das mulheres sobre a realidade. E no caso, por exemplo, da Flores Flores, ela tem desenvolvido uma análise super original dos movimentos sociais latino-americanos. Então, enfim, a gente tem que aproveitar, né? Então, o texto de hoje do Briciano de Leão, esse venezuelano, ele vai trazer, enfim, o que ele está chamando de transformações. Então, primeira parte, né, do texto, ele vai falar dessas transformações na América Latina, transformações que persistem, né, o resultado delas persistem, e também limites da sociologia, isso que eu acho interessante também no texto. Porque os textos que nós estamos trazendo aqui também são textos que não estão fazendo um elogio à sociologia, mas estão olhando para a sociologia, que é o nosso campo de estudo, né, de uma maneira crítica, né, de uma maneira crítica no sentido de quais são, né, no caso aqui, quais são os limites dessa ciência social para a gente pensar a própria realidade. Não é? Então, é um capítulo desse livro que eu apresentei para vocês, que é resultado, né, de uma SBS que aconteceu em 2001, foi o 10º encontro da Sociedade Brasileira de Sociologia, que aconteceu em 2001, esse texto foi publicado em 2003, né, e daí tem esse texto do Roberto. Então, é um capítulo, né, no livro que vai relacionar a sociologia, né, o pensamento sociológico com as mudanças da realidade na América Latina. Né? Mudanças essas, como eu disse para vocês, que persistem. Né? Então, a gente vai trabalhar. Esse texto, por exemplo, foi produzido nos anos 2000. Né? O texto de Stavenhag, nos anos 60. Né? O Costilla escreveu em 2005, né? No evento da Alas, para um evento da Alas que aconteceu logo em seguida a esse evento da SBS. Né? Um evento da Alas que aconteceu no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Então, percebam que a gente, enfim, como eu falei, não estamos seguindo um cronograma de datas de produção, mas de temáticas, né? E no caso dessa unidade aqui, são 2 textos dos anos 60 e 2 textos dos anos 2000. E eu fico muito, enfim, impressionado como os textos dos anos 60 estão também tão atuais como esse dos anos 2000. Né? Me impressiona negativamente, né? Ou seja, nós estamos vivendo num contexto societário que, enfim, evidentemente que estamos vivenciando transformações significativas, né? A América Latina, o mundo mudou de 2000 para cá, mudou dos anos 60 para cá, mas o que me impressiona com relação à atualidade desses textos é que eles tratam daquilo que é essencial e elementar da estrutura, e o essencial e o elementar da estrutura se mantém. Então, por mais que muita coisa mudou na nossa vida, né, os contextos sociais se transformaram, aquilo que é elementar da estrutura, que é uma base social, né, marcada por uma desigualdade extrema, isso se mantém. E os textos, eles tratam desse elementar, desse essencial da estrutura social, tá certo? Bem, então, ele vai falar em 7 transformações, né, ou dificuldades da sociedade latino-americana. Né? 7 transformações e dificuldades. Né? 7 transformações e dificuldades. Né? Quais são? Né? Essas 7 transformações e dificuldades. Né? O primeiro diz respeito ao crescimento do emprego informal. Né? Crescimento do emprego informal. Ou seja, o que é o emprego informal? É aquele que não dá garantias, não tem garantias de direitos. Né?
O emprego formal é aquele da carteira assinada, por exemplo, no Brasil. Esse enfim, seria o modelo mais clássico. E hoje, trabalhar com carteira assinada, diante da atual conjuntura de extrema dificuldades que a gente tem vivido na América Latina, no caso brasileiro também, e vocês também devem ter percebido que o tempo todo eu chamo para o Brasil, né? Porque eu acho importante a gente pensar também o nosso contexto. Estamos falando da América Latina, mas o Brasil está inserido nela, né? E é o chão que a gente está pisando. É a realidade que nós estamos vivenciando. Então, é importante também falar, tratar do Brasil em particular. E no caso, enfim, da América Latina do Brasil, como eu estava dizendo, o trabalho com a carteira assinada, diante da atual conjuntura de dificuldade extrema, se transformou quase que num privilégio, né? E eu acho importante trazer esse debate, porque mesmo o trabalho com carteira assinada, que garante os direitos, 13º, né, férias, mesmo esse trabalho que está com os direitos garantidos é um trabalho extremamente precário em geral, né? Principalmente com relação ao trabalho braçal. Então, imagina, se esse trabalho que está em extinção, que é o trabalho com direitos, já é um trabalho precário, já é um trabalho que está envolvido na dinâmica da exploração e da exploração cada vez mais exacerbada, imagina como que é o trabalho informal. O trabalho informal é aquele que não te garante a renda mensal, né? É aquele que não te dá praticamente nenhuma estabilidade. A gente tem vivenciado a pandemia, né? Os trabalhadores informais são os que mais têm sofrido com essa pandemia. Eu tenho acompanhado, por exemplo, o drama dos trabalhadores e trabalhadoras da feira, chamada Feira RIP, que é aquela feira que tem ali próximo da rodoviária aqui em Goiânia. Até onde eu acompanhei, até hoje eles não voltaram, porque a prefeitura proibiu que eles abrissem na sexta, só permitiu que fosse de sábado e domingo, e sexta-feira é o dia que tem teria mais público, né? Daí eles não aceitaram e estavam nessa negociação, não sei se já resolveram. Não significa que eu estou defendendo a ideia do fim do isolamento, mas percebam o drama, eu estou trazendo aqui, na verdade, um aspecto da realidade contemporânea para vocês entenderem o drama. Porque imagina que se, né, a feira voltasse a funcionar em pleno vapor, teríamos problema com a pandemia, com o isolamento social. Agora, não está funcionando e essas pessoas, enfim, não estão tendo a sua renda, né? Então, enfim, aspectos da realidade que a gente tem que estar pensando. O Briceno traz uma informação importante sobre esse aspecto do emprego informal. Ele vai dizer que desde os anos 90, a cada 10 empregos criados na América Latina, 10, 7 são do emprego informal. Só 3 com direitos, com carteira assinada, por exemplo, no caso brasileiro. Né? 7 empregos são informal. Então, quando você tem um mercado crescendo mais no campo da informalidade, significa que você tem uma classe trabalhadora cada vez mais, enfim, levada à margem da sociedade, né? Deixada à margem da sociedade, né? Condenada ao seu próprio destino. Né? Então, é uma situação complicada que se mantém ainda no caso latino-americano e no caso brasileiro, ou seja, é um elemento estrutural do nosso contexto que não se transformou. Né? Evidentemente que a gente tem momentos isolados e particulares. Então, no caso brasileiro, por exemplo, o segundo mandato do governo Lula, 2006-2010, né, final dos anos 2000, ali, segunda metade dos anos 2000, você tem uma melhoria no crescimento do trabalho informal, em alguns outros contextos, né, latino-americanos. Mas o que predomina, enfim, né, ao longo da história, quando a gente pensa esse contexto macro, é esse crescimento informal, o aumento desse crescimento informal. Uma outra, né, um segundo elemento aqui dessas transformações de dificuldades, o crescimento da exclusão. Uai, se você não tem trabalho, né, porque nós não podemos esquecer que a sociedade enfim, ela é plural, mas ela é predominantemente dividida em duas classes. Há outras classes, mas há duas classes fundamentais. A daqueles, né, que têm capital, né, e daqueles que têm força de trabalho. Né? E a maioria da população, nós em geral, a única coisa que nós temos para vender é o nosso corpo, né? A nossa força de trabalho. Né? A gente, quando começa a trabalhar para alguém,
ou começa a trabalhar por conta, a gente está, enfim, oferecendo o nosso corpo, a nossa força de trabalho, para receber em troca um valor. Né? É assim que funciona no capitalismo. Né? Então você doa uma parte da sua vida para um negócio, para uma empresa, para um comércio, né? Para algum tipo de atividade que vai gerar lucro para alguém. Esse alguém vai explorar esse seu corpo, essa sua mão de obra, essa sua força de trabalho, vai te devolver, enfim, isso em troca de um valor, em geral, sempre menor do que o valor que você, enfim, aplicou no negócio, né, alheio. Né? Se, enfim, mesmo essa relação mais informal está precária, né, e se a lógica da informalidade tem persistido, consequentemente você tem um crescimento da exclusão. Esse termo, eu falo, eu trago ele criticamente, estou trazendo ele porque é o termo que o Bristeno Leão trouxe. Né? Mas, na verdade, não é exclusão, né? Porque essas pessoas que estão à margem da sociedade, eu prefiro usar esse termo, elas têm um papel social importante, elas pressionam o mercado de trabalho, seja formal ou informal, no sentido do rebaixamento, por exemplo, dos salários, né? Ou da rentabilidade do trabalhador. Então não está excluído do sistema, né? Porque, aliás, se tivesse excluído do sistema, teria uma outra possibilidade, mas não está. Essa pessoa, mesmo desempregada, por exemplo, ou sem uma renda fixa, por exemplo, ela precisa consumir. Ela precisa comer minimamente para manter-se viva, né? Então, não é exatamente uma exclusão, mas eu entendo a lógica dele, é uma lógica que tem sido trabalhada muito na América Latina, que é de fato uma população, né, imensa, né, que está, enfim, numa situação de vida muito precária. Né? Então, de fato, excluída de muitos contextos sociais específicos. E com relação a isso, eu consigo comparar, por exemplo, o caso da América Latina, o caso do Brasil, com casos de países onde há uma, uma proteção social muito maior do que o nosso caso. Então, eu tenho, por exemplo, uma experiência com relação à França. Né? E amigos franceses, daí eu sempre trago esse caso de um casal de amigos meus franceses que estavam, né, jovens, estavam planejando a vida para casar, ter filhos, não sei o quê, né? Esse processo que, enfim, muita gente segue ainda hoje, né? E eles ficaram desempregados, os dois, né? Em 3 meses, os dois ficaram desempregados, moravam em Paris, que é uma cidade cara. E o que me impressiona nessa história é que eles seguiram, né, a trajetória da vida deles, não que normalmente, mas eles não mudaram muito a rota. Por quê? Porque a proteção social oferecida pelo Estado permitia que eles não fossem para a margem social ou para a exclusão, né, usando na acepção aqui do Briceno, mas mantivessem eles minimamente inseridos na sociedade. Então, quando eu trago a exclusão aqui a partir do Briceno, eu sempre lembro dessa história, que é uma história de manutenção da inclusão desse casal francês que recebia uma renda mínima para sobreviverem até eles conseguirem arrumar um emprego. Bem, esse casal hoje, enfim, já passou 15 anos, eles estão com 3 filhos, eles conseguiram comprar uma casa tipo Coab, né, moram numa casa popular, num apartamento popular, e seguiram a vida deles. Né, depois arrumaram emprego de novo, né, mas eles não foram, nesse período que ficaram os dois desempregados, eles não foram colocados à margem da sociedade, eles não foram excluídos dos contextos sociais. Né? Então, quando o Briceno de Leão traz esse termo exclusão, ele traz nessa perspectiva de como você, sem renda, né, é colocado à margem de vários contextos sociais. Né? Importantes. Espera um pouquinho que agora a minha cachorra quer sair. Hoje ela está em dócil. São as intempéries do como que é? Home office, né? Enfim, qual que é o termo em português? Né? Trabalhar em casa. É isso. Né? Escritório em casa, escritório doméstico. Então entendam, né, que o contexto da exclusão é nessa característica, né, que está fora do sistema, está dentro do sistema e inclusive cumpre um papel social importante no sistema, que estando à margem, né, quem está incluído minimamente, seja no trabalho informal ou informal, ele vai dizer, opa, a coisa está ruim para mim, mas pode piorar. Então é um papel social importante dos desempregados, dos excluídos, né, nesse termo. E essa história desse casal de amigos franceses
mostra muito como que a proteção social é fundamental para manter uma sociedade funcionando, porque esses indivíduos, eles, ao continuarem inseridos na sociedade, eles tiveram melhores oportunidades de se reinserirem no próprio mercado de trabalho. O que acontece no caso brasileiro é que muitas vezes quem vai para a informalidade nunca mais volta. Mas daí vocês vão falar, mas por que você está pensando isso, Flávio? Quais são os elementos que justificam isso? Uai, o próprio dado do Brissano é um elemento, é um dado estatístico, mostrando que a cada 10 empregos, 7 do mercado informal. Uai, como que uma economia desenvolve dessa maneira? E daí nós voltamos de novo ao debate da semana passada, daí, enfim, lembro vocês para irem botando as questões aí no papel, no chat, para a gente depois conversar. Mas volta ao debate, né, que a gente fez na semana passada, que é a teoria, né, de que os países latino-americanos são subdesenvolvidos. Essa coisa de emergente é balela. E os países subdesenvolvidos tendem a subdesenvolverem-se, ou seja, eles não conseguem sair dessa constância de subdesenvolvimento. Então, diante da atual estrutura, o desenvolvimento é impossível nessa perspectiva, né? Então percebam como esses autores que eu estou trazendo para vocês apresentam para a gente um contexto dramático da América Latina. Perdão. Bem, consequentemente, vocês vão perceber que essas 7 transformações e dificuldades, elas são, né, interconectadas, né? Então nós falamos aqui, mercado informal, exclusão, segregação urbana. Uai, o que nós tivemos na América Latina? Né? O aceleramento da urbanização. O Brasil, por exemplo, gente, ele chegou nos anos 60, 90% urbano. 70% urbano. Então, nos anos 60, perdão, o Brasil era 70% rural. Tá certo? Nós tivemos uma ditadura militar e adentramos os anos 80, né, menos de 30 anos depois, com o Brasil 70% urbano. Foi um processo muito acelerado. Hoje o Brasil é 90% urbano. Vamos pegar Goiás, gente. Goiás. As pessoas moram basicamente nesse estado imenso, que era maior, depois dividiu, né, com Tocantins. Mas a gente pega esse estado que ainda é imenso, mesmo depois que dividiu, e as pessoas estão praticamente inseridas, vivendo basicamente em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, o entorno de Brasília ali, Louisiana, é isso? É 5, 6 cidades. E olha quantas cidades nós temos, né? Enfim, Caldazinha de Goiás, vocês devem conhecer, que é uma cidade maravilhosa, né? Então, quantas cidades temos e quantos, enfim, onde está concentrada a população? Está concentrada aqui. Só Goiânia é 1,5 milhão. Nós temos o quê? 6 milhões e pouco. Acho que chegou a 7 milhões agora no estado. Né? 1,5 milhão está aqui em Goiânia. Se juntar a Aparecida, que é a segunda maior cidade, né, vai dar acho que quase 2,5 milhões, porque a Aparecida também está próximo de 1 milhão ali, não sei exatamente. Né? Preciso confirmar agora os dados. Mas é muita gente concentrado. Isso possibilita o crescimento da segregação. Né? O que é a segregação? Né? E daí isso também tem a ver com o próprio mercado imobiliário especulativo, né? Que é um câncer para as cidades. Né? É o setor que mais lucra, né, do ponto de vista do capital. Né? É o setor que mais suga da cidade, que é o setor imobiliário, da especulação. Né? Que tem a ver com a aristocracia, com a oligarquia também rural, né, que vai mantendo as suas terras nas regiões fundamentais da cidade para que elas valorizem, né, para depois existir investimentos. Posso dar um exemplo contemporâneo da nossa cidade? O entorno da prefeitura. Né? Não sei se vocês estão percebendo como tem crescido lá. Há alguns anos houve um debate, a prefeitura vendeu aquela área do entorno dela e agora tem crescido rapidamente, né, enfim, a questão da construção imobiliária lá. Né? Bem, por que aquela área ficou com tantas décadas, né, enfim, sem investimento? Por que a prefeitura, enfim, que deveria pensar nos interesses da sociedade goianiense, né, não transformou aquela área ali num conjunto de habitações populares? Por que toda vez que vai fazer habitação popular tem que ser lá na casa do, né, não vou falar besteira aqui porque está gravando, né? Mesmo que eu estivesse na sala de aula eu tentaria evitar, né? Mas é que dá tanta raiva da tua situação que você fica imaginando, né? Por que então assim, você tem um tipo de segregação que ela é programada pelas elites nas cidades, né?
E Goiânia, enfim, sempre esteve elencada, né, enfim, ranqueada entre as cidades mais desiguais da América Latina. Teve um período aí recente que estava entre as 10 mais desiguais, né? E eu não sou de Goiânia, eu sou do interior de São Paulo, e eu vim para Goiânia, e quando eu vim para Goiânia, o que mais me surpreendia, eu nunca tinha visto, eu nunca entrei, na verdade, né, mas eu nunca tinha visto de fora a fachada de um prédio que fosse completamente montado por apartamentos triplex. Eu nunca tinha visto um apartamento triplex, muito menos um prédio que era inteiro de apartamentos triplex. Né? Eu achava esse negócio, né? Impressionante, né? Triplex, né? Aqueles apartamentos que a pessoa né, não é uma escada, ele tem na verdade, né, o sistema próprio, né, para sua mobilidade, né, que é o esquema do elevador, né, interno, privativo para ele. Então imagina o preço de um lugar desse, né? E as pessoas morando cada vez mais distantes. Então eu estava lendo no jornal ontem, né, que tem dois candidatos aqui em Goiânia, agora prefeito e em Aparecida, que vão fazer campanha junto, porque você tem uma região aqui da margem entre Aparecida e Goiânia, que as pessoas moram em Goiânia e votam em Aparecida, moram em Aparecida e votam em Goiânia. Né? Pra vocês verem como que a periferia, né, as regiões periféricas, né, elas estão também super popularizadas ao ponto de, né, enfim, ultrapassarem as próprias fronteiras dos municípios. Né? Então isso é péssimo, isso se mantém no caso latino-americano, né? Não é diferente, por exemplo, na região do entorno de Buenos Aires, não é diferente, por exemplo, na região enfim, das cidades principais aqui em Lima, né, por exemplo, nas principais cidades da América Latina. Talvez um pouco menos desigual, enfim, né, no Uruguai, não é? Mas é também desigual. E é também segregacional. Então vamos seguir aqui. Né? Crescimento da violência. Né? Então, a violência hoje na América Latina, ela se transformou no mercado. Né? No mercado onde você tem empresas privadas que fornecem serviços de proteção para as classes mais abastadas, e a própria classe média, daí eu estou colocando entre aspas aqui para lembrar do nosso debate da semana passada, a própria classe média também, né, se apropriando desse serviço privado. Então, na América Latina, a gente já paga escola, né, a classe média já paga escola, a gente não, mas a classe média, eu também, né, porque agora eu sou professor universitário, mas eu fiz essa passagem de mudança um pouco, né, de condição social, então eu cresci num contexto que eu tinha né, que eu estudei em escola pública, né, saúde do SUS, mas a classe média em geral, né, ela paga a saúde, né, ela paga a educação, ela paga tudo, está pagando também segurança, né? Então você tem mesmo a classe média baixa, você vai para, enfim, dar um passeio na cidade, nas regiões mais periféricas, você encontra já hoje, mesmo nas regiões mais periféricas, né, os famosos condomínios fechados. Muitas vezes muito precários, né, com uma baixa, de fato, capacidade de segurança, mas que dá uma sensação de segurança, porque você faz um muro enorme, bota 10, 20 casas lá, né, uma coladinha na outra, e daí já tem uma sensação, às vezes não tem nem o porteiro, né? Então a própria classe média baixa já se apropriando dessa lógica mercantilizada da violência, a violência como, enfim, um negócio. A violência no Brasil, na América Latina, virou um negócio. Não é? E você tem o crescimento da violência do próprio Estado. Né? Então as polícias, né? Então teve uma pesquisa recente mostrando que a polícia do Rio de Janeiro era, enfim, o segmento da sociedade que mais matava. Não é? Então, é uma polícia muito voltada para a defesa do Estado. Então, desde a sua concepção, as polícias militares estaduais são polícias muito ideologicamente formadas para defender o Estado e não para defender o cidadão e a cidadã. Na verdade, é uma polícia em defesa do Estado, em defesa do patrimônio, não é? E não em defesa das vidas. Então, ela não é formada para defesa das vidas dos cidadãos e das cidadãs. Não é? E nessa lógica da defesa do Estado, todo mundo vira suspeito. Né? Principalmente, né, homens, negros, pobres, jovens, moradores da periferia, que é esse grupo social que no Brasil hoje tem sido exterminado. Né? Esse grupo social hoje que, enfim, compõe a maioria
do sistema carcerário brasileiro, né? Ou seja, um grupo social, né, exterminado, né, preso, excluído. Né? O que mais? Né? Precarização da educação. Né? Então a gente trabalhou até agora aqui, né? O crescimento do emprego formal, crescimento da exclusão, crescimento da segregação urbana, crescimento da violência, daí poderia ser o crescimento da educação, né? Mas não é. É a precarização da educação, que tinha que crescer, não cresce, né? Precarização da educação. Né? Primeiro, o abandono, né, predominante por parte do Estado de uma educação pública para a cidadania. Porque imagina se o Estado promovesse de fato uma educação pública para a cidadania. É evidente que nós temos hoje na classe dos docentes, dos professores, e aqui evidentemente que eu faço uma defesa da minha categoria, né? Você tem um esforço, né, dessa categoria social, principalmente nos colégios públicos, aí pelo Brasil, de apresentarem uma educação para a cidadania. Mas essa não é a política pública do Estado para a educação. Tanto é que esses professores, enfim, resistem a uma lógica que é de uma educação para o mercado, de um mercado que, na verdade, está cada vez mais, enfim, informalizado, cada vez mais precarizado. Então, nem mesmo para essa lógica da educação para o mercado, há uma, né, há mais a promessa de que você vai conseguir, né, espaço no mercado. Né? Considerando que no caso brasileiro, a sociedade brasileira, desse ponto de vista, ela é estática. Ela não consegue incorporar no seu mercado de trabalho as novas gerações. Então você pega os índices aí de desemprego, entre os jovens é sempre maior do que entre os adultos. Às vezes é o dobro do índice de desemprego entre jovens em comparação à categoria dos adultos. Né? E a precarização da educação também passa por uma lógica de investimento de uma estrutura precária da própria educação. E no caso de Goiás, né, uma política de militarização da educação, né, que faz uma propaganda dizendo que melhora a qualidade, mas não é verdade. Inclusive, eu acabei de escrever um artigo com o Caio Salgado, que é repórter, na verdade ele é jornalista do Popular, a gente escreveu junto. Ele fez um levantamento dessa realidade, eu tinha também alguns dados, a gente analisou o contexto das escolas militares em Goiás. Né? E, na verdade, as escolas militares em Goiás são um grande exemplo do que a gente poderia chamar de doutrinação. Né? As igrejas costumam falar muito isso, né, da escola em geral, né? Mas, enfim, é uma lógica de uma educação ultra, né, conservadora e ultra autoritária. Então você não tem ali um jovem, né, um adolescente que vai aprender. Você tem um adolescente que vai, né, seguir ordens. E aprender, né, tem outra concepção. Né? O aprender na lógica da cidadania e da própria perspectiva para o trabalho significa construir um cidadão, uma cidadã ali, né, um indivíduo social com capacidade de resolver problemas. E você não adquire essa capacidade de resolver problemas, sejam problemas, né, inclusive profissionais, né? Mas daí quando a gente pensa em uma educação para a cidadania, a gente pensa para além disso. E quando você enfim, educado para seguir regras, enfim, você não desenvolve a sua capacidade crítica, o seu senso crítico de conseguir resolver problemas, né? Então essa é uma questão muito séria que nós temos que enfrentar. E aqui em Goiás ainda mais. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil inteiro há 120 escolas militares, colégios militares, 60 dos quais estão no estado de Goiás. Então, metade das escolas militares no Brasil estão em Goiás. Né? Sexta transformação. Né? Redução da classe média. Esse é um debate, porque, enfim, dos anos 2000 para cá houve algumas diferenciações. No caso brasileiro, por exemplo, né, esse é um debate intenso, né? Porque, na verdade, daí eu volto aqui à discussão do Stavenhag da semana passada. Primeira coisa é definir classe média. Primeira coisa é definir classe média. Né? Porque se a gente pega, por exemplo, o segundo mandato do governo Lula, que foi um período de maior crescimento recente do Brasil, a gente teve um crescimento econômico significativo, de inclusão social importante. Você teve, na verdade, os estudos depois vão mostrar que você teve uma diminuição da classe média alta. Você teve um aumento da classe média baixa, né?
mas você teve uma diminuição da classe média alta. É interessante esse contexto, né? Quem faz essa análise é o Adalberto, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adalberto, esqueci o sobrenome dele, mas é um sociólogo que estuda a classe média, não é? Então, em geral, o que você teve na América Latina, mesmo com os governos ditos governos populares ou governos de uma linha mais à esquerda, mesmo que autoritários, né? Na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, na Colômbia também, na Bolívia, no Chile principalmente. E daí o Uruguai é um caso à parte, porque no Uruguai você teve de fato um crescimento econômico ali, né? Mas é uma classe média também muito restrita no próprio Uruguai, né? Mas em geral o que você tem é a redução da classe média. Mas de fato esse aspecto do Brisson de Leão é um aspecto mais debatido, mais questionado no campo das ciências sociais, se de fato houve essa redução. No caso brasileiro, fica explícito, né, que você teve um aumento da classe média baixa, mas você teve uma diminuição da classe média alta, né? Então meio que se manteve um pouco, né, o contexto, pelo menos do ponto de vista do poder aquisitivo, né, mesmo que tenha aumentado o número, né, de pessoas que se identificam com a classe média. E, enfim, né, o sétimo elemento aí da desconfiança, da dificuldade das transformações, tem a ver com isso que ele está chamando de desconfiança com a política, e nada mais atual do que essa desconfiança com a política. E ele escreveu esse texto no início dos anos 2000, não é? Esse livro foi publicado em 2003. Então nós podemos pensar que 20 anos depois, essa desconfiança parece que aumentou, né, gente? Porque nós tivemos nesses 20 anos governos, enfim, ditos, né, como eu disse, mais à esquerda na América Latina, e foram governos que de fato não conseguiram reduzir, né, ou diminuir essa grave desigualdade social que nós temos na América Latina. Não é? Houve algumas mudanças, houve elementos de inclusão, mas nós não tivemos, principalmente em grande parte da América Latina, mais democracia. Não é? E os resultados, enfim, são um retorno. Um dos resultados é o retorno na América Latina de governos, né, que são mais conservadores e mais ditatoriais. No caso brasileiro, enfim, falando aqui a partir de uma abordagem sociológica, e aqui eu trago como referência o Walter Benjamin, né, e também o Humberto Eco, principalmente um livro do Humberto Eco que eu tenho lido muito recentemente, que ele está até aqui meio próximo de mim, se eu achar ele, aqui, ó. É um livrinho pequenininho do Humberto Eco, na verdade ele está em francês, não sei se tem em português, mas é de uma conferência que ele fez, né, sobre o fascismo, e quando eu pego, enfim, a definição dele de fascismo e aplico ao contexto do governo atual, né, o governo atual, como diz, ele gabarita, né, e mesmo na perspectiva de Benjamin, de Walter Benjamin, ou seja, nós temos hoje no Brasil um governo de características fascistas, né, autoritário, conservador, né, e que de certa forma é reflexo dessa desconfiança com a política. Nós temos hoje no Brasil e na América Latina em geral, né, uma política que cada vez mais se profissionalizou, né, e cada vez mais se separou, né, da população em geral. Inclusive, quando eu leio os jornais, é interessante como os jornalistas abordam isso, né, porque eles tratam os candidatos, né, o termo que eles usam é um termo em inglês chamado player, né? Eu não gosto desses termos em inglês não, mas ele diz muito, né? Ou seja, eles são jogadores. Então a política se profissionalizou, você tem os jogadores que jogam, né? Como se fosse, enfim, eu gosto do termo player nessa perspectiva, eles são jogadores e nós somos, enfim, arquibancada, nós somos torcida. A gente está do lado de fora, a gente está assistindo os jogadores jogarem, como a gente viu aqui no caso né, no caso de Goiânia, a carnificina da semana passada contra pré-candidatas mulheres, né, no qual em algumas horas a gente teve jogado para fora da cena política 3 pré-candidatas mulheres, que seriam 2 candidatas a prefeito e uma candidata a vice, que foram simplesmente, né, pela cúpula dos seus partidos colocadas para fora. Então, isso, né, enfim, é reflexo de uma desconfiança política de uma população que cada vez mais se distancia da política. Né? E a gente só assiste à política e a gente, enfim, eu voto porque é obrigado, mas eu defendo que se continue assim. Né? Como dizia um professor meu da ciência política, o Milton Laerta, a gente só aprende as coisas fazendo. Né? Então,
Se a gente não votar, pelo menos, né? Acho que votar não é só um direito, é uma obrigação, né? Mas é muito pouco e a gente tem feito isso cada vez mais à distância da política, né? Por conta dessa desconfiança. Então esses são os 7, enfim, né? Os 7 elementos que ele vai trazer, né? E daí eu rapidamente, para fechar aqui, para não exagerar no meu tempo, né? Ele vai falar das 5 limitações da sociologia, né? Para entender essas 7 transformações, né? Que ele vai falar, né, de uma sociologia que tem dificuldade de congregar uma cultura humanista com uma tradição científica, ou seja, tudo bem que você, enquanto sociólogo, faça uma crítica da realidade, mas você tem que fazer uma crítica baseado em teorias, baseado em métodos, né? Então eu falei aqui do governo, né, do atual governo, eu falei baseado em teorias, baseado em métodos, né? A questão da universalidade das teorias e pouca singularidade, ou seja, a gente traz para a América Latina teorias que são teorias importantes, mas que são globais e a gente não consegue contextualizar ela na América Latina. Então isso é uma dificuldade. Então, dá para trazer Foucault? Dá para trazer Foucault. Dá para trazer o Marx? Dá para trazer o Marx. Mas é preciso ir para além do Foucault e para além do Marx para entender o nosso contexto, né? Daí ele vai trazer a ideia de uma sociologia mais dedutiva do que indutiva, ou seja, tem que olhar mais para a realidade, entende? Não é só fazer o estado da arte. Porque muitas vezes o estado da arte é feito com uma literatura que vem de fora. Não é? É fazer o estado da arte e aplicar o estado da arte na realidade. Não é? É conseguir encontrar nas teorias, né, o caminho percorrido pelo autor para entender a realidade que ele debateu. E não pegar as afirmações do autor. Porque, se, por exemplo, se for pegar o Bourdieu, o estudo dele sobre a educação, né, que é daquele livro A Reprodução, aquele livro é fantástico para entender a América Latina. Mas ele faz um estudo sobre a educação francesa, que é completamente diferente da educação aqui no Brasil, aqui na América Latina. A educação francesa, por exemplo, é 90% pública. Tem poucos, né, 95% público, na verdade. Tem poucas escolas que sejam confessionais ou privadas. No caso brasileiro, né, e latino-americano, tem alguns países, no caso, por exemplo, do Chile, que é 60-40. 60% privado, 40% público. Né? No caso do Brasil, você tem, acho que, essa margem ao contrário, é 40% privado, 60% público. Ou seja, né, é diferente. Então tem que saber, né, que tem um conceito ali que não foi pensado na sua realidade. E a sua tarefa é ver se aquela ferramenta conceitual colabora com o entendimento da sua realidade. Esse é o grande pulo do gato. Predomínio do ensaio sobre a investigação empírica. Então, é complementar isso que eu falei. Tem que ter trabalho de campo. Eu falo para os meus alunos da graduação, né? A Amanda está aqui, minha aluna, ela sabe disso. Eu falo, tem que ir para o campo. Evidentemente que agora na pandemia não, né? Na pandemia a gente fica em casa. Mas eu exijo dos meus alunos no DFC, dos meus alunos de PIBIC, né? Desde o início tem que aprender a fazer trabalho de campo, né? Há várias maneiras, né? Não estou falando só de entrevista, de etnografia, de observação, de survey, de aplicação de questionário. Há outras possibilidades, mas a gente tem que olhar para a realidade. Nós não somos, enfim, filósofos, nós somos sociólogos. E há uma diferença. O sociólogo ele tem que olhar para a realidade para analisar a realidade, né? Essa separação da macro e da micro sociologia. Ou seja, você vai estudar um tema específico, tem que entender que esse tema específico ele está contextualizado numa situação global. Então você tem que saber configurar isso, entende? Não importa o tema que você vai estudar, mas tem que saber que esse tema está contextualizado numa lógica mais global. E daí, né, feita essas 5, né, voltando aqui, né, feita essas 5 limitações, né, 1, 2, 3, 4, 5, né, ele vai dizer qual que é a proposta dele. Né? A proposta dele é de que a gente consiga construir, e eu entendo que ao longo desses 20 anos houve esse esforço. A Claxo é o resultado desse esforço. A Claxo existe desde antes, mas nesses últimos 20 anos conseguiu fazer isso muito bem, que é construir uma sociologia que seja, ao mesmo tempo, empírica, eclética e comprometida. Né? É essa sociologia que eu tento passar para vocês aqui. Ou seja, empírica, tem que olhar para a realidade. Nós somos sociólogos, sociólogas, cientistas sociais. Tem que ser eclética, nós temos que entender as teorias. Não dá para fazer a leitura da realidade sem ter base teórica, sem ter ferramenta conceitual.
e tem que ser comprometido. Ou seja, nós estamos falando de uma realidade ferrada, uma realidade de extrema exclusão. Nós não podemos ser insensíveis a isso. Né? Então tem que ter esse comprometimento também do pensador social. E é isso, gente. Né? Basicamente o que ele está propondo no texto. Eu espero que vocês tenham feito aí as suas, enfim, as suas considerações. Eu vou agora, enfim, parar a apresentação e vou também parar a gravação para que vocês fiquem mais à vontade para me perguntarem agora, para a gente debater, para vocês abrirem o microfone, abrirem a câmera, tá certo? Então estou parando a gravação nesse momento.